A cadeia produtiva da borracha natural tem papel importante na geração de emprego e renda no país, mas os desafios ainda são muitos. O setor enfrenta forte concorrência de outros países, muitas vezes de forma desleal. Por isso, a CNA tem atuado para melhorar a competitividade do setor e levar mais renda para o campo. O Senar também contribui com essas ações, capacitando produtores e trabalhadores rurais. E para conhecer um pouco mais sobre a cadeia produtiva da borracha natural, nossa equipe foi até Goianésia, interior de Goiás. Apesar de muitos acharem que a seringueira é a atividade extrativista e comercial da floresta amazônica, não é bem isso que acontece nos dias de hoje. Ela é uma das culturas que se expandiram no bioma cerrado nos últimos anos. Goianésia, no centro-norte goiano, é um exemplo. Região onde os seringais se mesclam com os canaviais e juntos rompem fronteiras rumo a outros municípios vizinhos. A equipe do Agroforte, Brasil Forte, foi conhecer de perto as florestas da região, que tem se tornado referência. Aqui, na região de Goianésia e municípios vizinhos, a seringueira entrou como uma alternativa para ocupar a mão de obra que ficaria desempregada com a entrada da mecanização da colheita da cana. Isso se deu por volta do ano 85, 86. Com isso, Goianésia e municípios próximos fizeram de Goiás o quinto maior produtor de borracha natural do Brasil. Só que hoje, o setor que dá lucro e gera empregos vive dias difíceis. Um dos entraves é a falta de competitividade para quem produz, diante de países asiáticos, o que faz com que a borracha estrangeira chegue mais barata ao mercado nacional, como explica este diretor executivo. Existe uma dificuldade hoje porque a legislação brasileira, de forma correta, né, ela tem exigência em relação ao meio ambiente, exigência em relação ao trabalhador rural, ao colaborador, com boas práticas de segurança, de bem-estar e tudo aquilo que a gente concorda. Mas, infelizmente, o produto que vem da Ásia não se exige as mesmas coisas que são exigidas aqui de lá. E a gente acaba concorrendo numa situação desigual. A CNA tem acompanhado de perto o tema. A Comissão Nacional de Silvicultura e Agrosilvicultura tem feito um trabalho forte em prol do setor. Lá na Ásia, eles produzem a borracha com um preço muito mais baixo que o nosso. As pessoas trabalham numa situação que aqui seria considerada análoga do escravo, enfim. Eles têm um custo de produção muito baixo e concorre e dificulta a produção de borracha aqui no Brasil. Mas nós estamos trabalhando, nós temos uma determinação da diretoria da CNA, esse núcleo já foi criado, nós estamos fazendo um trabalho para arrumar um ponto de equilíbrio entre a indústria e o produtor, que é nosso alvo de estar realmente representando e defendendo. O Grupo Jales Machado possui 3.000 hectares só nesta propriedade e emprega 600 pessoas. O maior componente do nosso custo é mão de obra, em torno de 65% a 70% do custo de produção nosso é mão de obra. Então o restante é fertilizantes, mecanização. No início a seringueira produz em torno de 4,5 kg e na sua maturidade produtiva ela produzia em torno de 9, 10 quilos. Então hoje nós estamos produzindo 6 mil toneladas ano e vamos chegar aí a 12, 15 mil toneladas ano. A atividade emprega homens e mulheres e garante uma média salarial de R$ 2.000 mensais em funções que exigem maior qualificação. A seringueira emprega muita gente. Para você ter uma ideia, na pecuária precisa em torno de uma pessoa para cada 500 hectares. Na seringueira nós precisamos de uma pessoa a cada 6 hectares. Os sangradores profissionais, aqueles que têm mais habilidade, aqueles sangradores que ficam destinados mais à sangria, em torno de R$ 1.700, R$ 1.800 é a média salarial desse tipo de profissional. E o Senar tem sido um grande parceiro na formação e na qualificação desses profissionais. Eu mesmo fui um. Eu já fiz o curso de sangria pelo Senar, entendeu? Tenho até o certificado. E conheço algumas pessoas também que já têm. Os seringais têm um papel importante na geração de emprego e renda às famílias aqui da região. Nessa propriedade, são 1.600 hectares com 900 mil árvores. 80% delas já estão no período de produção. Assim, ó, quando é feita a sangria por onde escorre o látex. Boa parte do trabalho é feita manualmente, mas tem uma etapa que depende da máquina. É quando os funcionários passam recolhendo o látex.
nestas caixas no final do expediente. Mas aquele trator ali só pode ser operado por uma pessoa que tenha feito um curso de qualificação. E foi justamente isso que fez o seu Edmilson. A gente tem uns 3, 4 dias de curso, só fazendo curso. E a pessoa tem uma experiência de trabalho, né? Evita mais acidente. E quem não tem experiência não sabe comandar uma máquina dessa. E para garantir mão de obra futura e numa parceria inédita com o Senar, famílias inteiras da região são qualificadas para trabalhar nos seringais em picos de safra, por exemplo. A gente tem feito uma parceria com o Senar, treinamentos de operadores de máquinas, treinamentos de motosserra, manutenção de máquinas, também a gente tem treinamento de sangradores. Então, o Senar treina a comunidade com o nosso apoio e daqui uns dias nós vamos utilizar essa mão de obra à medida que formos necessitando. Diante desse potencial imenso, a CNA tem reunido a cadeia produtiva para alavancar o setor de florestas plantadas no Brasil. Essas ações visam basicamente aumentar a produtividade, reduzir os custos e, consequentemente, aumentar a rentabilidade desses produtores. O foco dessas ações é o desenvolvimento tecnológico, o aprimoramento de mecanismos de mitigação de risco, como seguro rural, e valorização do produto final, dessa borracha natural. Buscar certificações ou outras formas de valorização desse produto no mercado nacional e internacional. Em resumo, as ações da CNA visam garantir a renda ao produtor rural. E atenção, produtor, vamos agora ao resumo da semana. Com as principais ações do sistema CNA-Senar. Olá, produtor. A CNA está acompanhando de perto os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. A Confederação defende uma solução imediata para o problema. A reivindicação por preços de combustíveis mais justos e previsíveis é correta, mas as perdas causadas pela greve estão ficando insustentáveis e fora de controle, diz a nota da CNA. O texto continua dizendo que as cadeias produtivas de leite, aves e suínos estão sendo seriamente afetadas, que muitos produtores não estão recebendo os insumos para alimentação animal e não conseguem escoar a produção. O produtor rural, que tanto contribui para o desenvolvimento do país, sofre duplamente nessa crise. Sofre com o alto custo do combustível, que encarece várias etapas da produção, e sofre com a greve que busca reduzir esse custo, que está impactando diretamente os produtores e causando enormes prejuízos. É urgente a redução das elevadas cargas tributárias, federal e estadual, que impactam a produção brasileira. E a nota termina dizendo que a produção agropecuária não pode parar. O Brasil não pode parar. Vamos falar agora de política agrícola. A CNA entregou ao governo as propostas do Plano Safra da Agricultura Familiar 2018-2019. A entidade defende o aumento do limite de renda para enquadramento no Pronaf e a redução da taxa de juros de 5,5% para 3,5% ao ano nas principais linhas de crédito. Veja onde mais a CNA esteve essa semana trabalhando para você, produtor. A Comissão Nacional de Infraestrutura debateu as pautas prioritárias do setor e as demandas da entidade para 2018. Representantes do governo estiveram reunidos aqui na CNA e a Confederação cobrou uma posição em relação às medidas de amparo ao setor de suínos e aves. Aprimorar os instrumentos de gestão de riscos. Esse foi o tema do encontro da Comissão Consultiva de Entes Privados do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, presidida pela CNA. Já na Câmara dos Deputados, a CNA defendeu, em audiência pública, a permanência do mel como produto de origem animal. Os presidentes da FAENG, Roberto Simões, e da Farsul, Gedeão Pereira, estiveram no Senado para representar o sistema CNA em uma sessão que homenageou os 45 anos da Embrapa. E o Senar apresentou, no Tribunal Superior do Trabalho, as ações para qualificar jovens e adolescentes no campo. Acompanhe essas e outras notícias no portal CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Para melhorar a produtividade do setor agropecuário, Celso, é fundamental estar cercado de profissionais qualificados. Por isso, o sistema CNA decidiu investir na criação de uma faculdade totalmente voltada para o agro.
A faculdade CNA existe há apenas 4 anos, mas já conquistou o reconhecimento do Ministério da Educação. Na última avaliação, que dá notas de 1 a 5, a faculdade CNA conquistou nota 4. E o ensino não fica limitado apenas à sala de aula. Os alunos participam de dias de campo e visitam feiras agropecuárias. Vamos conferir na reportagem de Carlane Soares e Ian Pereira. Estudar à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, é a realidade de centenas de milhares de brasileiros. Essa turma aqui escolheu seguir a carreira no agronegócio, setor que sustenta a balança comercial brasileira e é responsável pela geração de 32% dos empregos diretos no Brasil. O grande diferencial da faculdade CNA é associar conhecimento científico à realidade dos produtores rurais. A gente tem já o ensino dentro da sala de aula e quando a gente vai a campo a gente consegue praticar, colocar em prática tudo aquilo que a gente está recebendo em sala de aula. A faculdade CNA é a primeira do Brasil voltada exclusivamente para a formação de profissionais para o setor rural. O curso recebeu o conceito 4 do Ministério da Educação pela qualidade no ensino. A avaliação vai de 1 a 5. Temos uma disciplina chamada Projeto Integrador, onde todo semestre ele tem que explorar uma cadeia produtiva e ele precisa, então, conhecer para gerir essa cadeia. Então, nós temos 5 projetos integradores durante todo o curso, onde eles fazem um estudo, depois fazem o diagnóstico, analisam esse diagnóstico e eles propõem um projeto, não é? De gerenciamento dessa cadeia. No currículo, o estudante aprende desde os conceitos básicos do agro até os mais complexos, como os cenários da economia mundial, que podem impactar na produção de alimentos. Na questão dos cenários internacionais que eles veem no último semestre, a ideia é fazer uma ligação direta com o dia do homem do campo, com o dia a dia do homem do campo. É, por exemplo, eles entenderem como uma decisão, por exemplo, tão distante, por exemplo, recente agora, dos Estados Unidos saírem do acordo nuclear com o Irã, como isso pode impactar o comércio internacional de bens agropecuários e, mais importante, trazer esse efeito, como é que isso pode chegar no dia a dia do produtor que está produzindo, por exemplo, grãos ou a pecuária de corte aqui ao lado, em Lusiânia, em Alexandria. A faculdade CNA tem sede em Brasília, mas a partir do 2º semestre vai oferecer 5 cursos de graduação à distância em vários estados. Que a gente também quer levar a educação para o nosso Brasil rural. Então, a educação à distância é justamente para isso, para que a gente consiga atingir todas as nossas pontas, né, no nosso país. Nascido e criado na cidade, Lucas não tinha ligação com o meio rural até ingressar no curso de Gestão em Agronegócio. Com as saídas de campo, ele já está mais familiarizado e bastante animado. O conhecimento teórico aqui é importante, mas quando a gente está um pé na faculdade com conhecimento teórico e um pé no campo, a gente desenvolve o conhecimento muito melhor, porque a gente vê a realidade do produtor rural. Da sala de aula para o campo, aqui na Feira Internacional dos Cerrados, Agro Brasília, os estudantes têm a oportunidade de conhecer o que há de mais moderno em termos de maquinário e tecnologia para aumentar a eficiência na produção de alimentos. No estande do Senar do Distrito Federal, os estudantes conheceram o sistema de aquaponia, que integra a criação de peixe e hortaliças. A planta é nutrida com a matéria orgânica gerada pelos peixes. A gente tem realmente essa preocupação de não ficar só na sala de aula, aquele modelo tradicional de ensino, que a gente sabe que isso está bem ultrapassado. Então a gente tem feito bastante isso, a gente conhece muito de várias cadeias produtivas, a gente realiza jornadas acadêmicas primeiro com especialistas dentro da faculdade e depois a gente vai para o campo para conhecer mais da realidade e das dificuldades a partir do produtor rural. Na área experimental da pecuária, eles conheceram os trabalhos desenvolvidos por criadores para melhoramento genético. Nos estandes de máquinas agrícolas, eles viram de perto pulverizadores, plataformas, plantadoras e colheitadeiras, máquinas que apresentam alta performance e muita tecnologia. Auxilia o produtor no campo, otimiza, né, a mão de obra, a questão do tempo, então facilita muito para a agricultura no Brasil. As máquinas de pivô central para irrigação chamaram a atenção da aluna Gabriele Barbosa.
E o que eu achei interessante desse aqui é porque ele tem uma facilidade, né, para adaptação conforme a cultura do produtor e também a área que ele abrange, né? Ele custa geralmente um pouco mais caro, pelo que o rapaz me explicou, do que os convencionais, só que ele abrange uma área maior e também auxilia o produtor por muito tempo. Ficou interessado em fazer um curso de graduação à distância da Faculdade CNA? Então anote aí o site e confira todas as informações. É o www.faculdadecna.com.br. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau, até mais. Tchau.